Meus amigos, nós nos encontramos nessa primeira formação litúrgica a respeito da Quaresma. É uma formação breve, voltada para toda a pastoral litúrgica. Também a parte da música, eu vou fazer um segundo vídeo, uma segunda formação específica para nós. Mas, de modo geral, nós precisamos ter alguns pontos da Quaresma com muita clareza, porque, como diz Santo Agostinho, só se ama o que se conhece, só se serve bem a partir do momento que a gente conhece o que nós vamos estar celebrando. Portanto, o primeiro ponto que a gente precisa ter com muita clareza é que a Quaresma é a abertura do ciclo da Páscoa. É a preparação de toda a Igreja para viver a Semana Maior e o Tríduo Pascal, sobretudo, e esse Tríduo Pascal no domingo da ressurreição. Nós vamos ter a oitava da Páscoa e essa alegria da ressurreição vai se estender por todo o período pascal até o domingo de Pentecostes. Então, o período da Quaresma é a preparação para tudo isso, para que a gente viva bem o tempo pascal. Longe de ser um tempo triste, é um tempo de sobriedade, de seriedade, de cortar os excessos, examinar a vida e parar diante de Cristo, né? Para então agirmos em favor de nossa alma e em favor do nosso próximo. Nós podemos ver no prefácio de número 5 do Missal, prefácio para a Quaresma, que a Igreja nos diz assim: o Pai reabre para a Igreja a estrada do êxodo, para que ela humildemente tome consciência da sua vocação como povo da aliança. Esse é o objetivo da Quaresma, nós retomarmos a nossa vocação como povo da aliança e nos colocarmos a caminho. Também o número 40 vem daí, dos 40 anos do povo hebreu a caminho, no deserto, errando, voltando atrás, fazendo penitência e recomeçando, e dos 40 dias de Nosso Senhor no deserto, em jejum e oração, antes de iniciar a sua missão. Como documento mais importante, de maior peso para a liturgia, nós temos a Sacrosanctum Concilium, do Vaticano II. E no ponto 109 ele fala com muita clareza sobre o foco da Quaresma. E ele diz assim que a liturgia ela pretende, sobretudo, através da recordação do batismo e por meio da penitência, preparar os fiéis para a celebração do mistério pascal. E ela dá os dois pontos chaves para que a gente faça essa preparação: mais oração e mais contato com a palavra de Deus, né? E a melhor combinação que nós podemos ter, aqui puxando um pouco para a parte da música, a melhor combinação que nós podemos ter para unir oração e palavra de Deus é o canto das antífonas, que vão sair da primeira leitura do Evangelho, com os salmos. Os salmos eles sempre vão ser a oração por excelência do nosso povo, da nossa igreja, da nossa fé, porque eles trazem várias citações. Você tem salmo para arrependimento, tem salmo de alegria, tem salmo de louvor, tem salmo de clamor, tem salmo de recolhimento. Então todos os salmos eles vão nos ajudar muito bem, e o tempo quaresmal tem aqueles que são próprios também. Mas nos diz o Vaticano II que a Quaresma ela deve retomar dois sentidos: o sentido do batismo e o sentido da penitência. Toda a Igreja vai estar envolvida nesses dois sentidos, né? Então nós temos, por exemplo, no campo do batismo, tem a preparação dos catecúmenos, que vão ser batizados na Vigília Pascal. Mas também na Vigília Pascal toda a Igreja renova as promessas do batismo, que são crer no que crê e ensina a Santa Igreja, renunciar ao pecado e renunciar ao demônio. Todos nós vamos fazer isso. Então a Quaresma é um caminho de preparação para renovar as promessas batismais. Mas também tem o sentido da penitência. Nós precisamos fazer penitência pela consequência pessoal do nosso pecado, então nós vamos buscar a nossa conversão pessoal, e pela consequência social do pecado. Então nós vamos buscar a conversão da sociedade, né? A conversão das nossas estruturas sociais. Por isso existe a campanha da fraternidade, que sempre vai dar um tema e um lema para que durante a Quaresma a gente reze, medite
e vá atrás de uma ação concreta para combater esse erro, esse pecado, essa falha e assim buscar a conversão da nossa sociedade. Portanto, a Quaresma foi pensada para ser um caminho catecumenal de reconciliação com Deus. Catecumenal, batismo, reconciliação, penitência, né? Então, acho que é importante a gente explicitar um pouco mais essa dimensão batismal e a dimensão penitencial da Quaresma, que é o que a gente deve buscar viver e, através do nosso serviço à liturgia, levar a Assembleia a viver, a participar, como nos recorda o Sacrosanto Concílio, de forma ativa, plena e consciente do mistério celebrado. A dimensão batismal, ela se dá porque a Igreja é uma comunidade batismal. Dizem os santos padres que o útero da Igreja é a pia batismal. Dali nascem os cristãos, né? E vários elementos batismais estão claros nos nossos ciclos litúrgicos, sobretudo no ciclo A. Por exemplo, a cada domingo nós temos um evangelho com um tema. Então, no primeiro domingo, a tentação do Senhor recorda nós batizados da nossa luta contra o pecado. Na transfiguração, nos recorda a glória futura que nos está preparada. No Evangelho da Samaritana, ela pede água, ela dá água ao Senhor, né, que pede água a ela. E ali está presente a água, símbolo do batismo, símbolo do Espírito Santo. No quarto domingo, domingo letário, nós vamos ter a cura do cego. Então, nós também recordamos que o Senhor vem ao nosso encontro, se compadece de nós, nos cura, nos transforma, nos purifica, nos reintegra e nos dá uma nova dignidade, uma nova vida. E, por fim, a ressurreição de Lázaro, nos recordando dessa passagem da morte para a vida, né? Todos esses elementos também vão estar presentes no ciclo B e C, mas eles aparecem com mais clareza no ciclo A. A dimensão penitencial da Quaresma, por sua vez, ela se dá com um objetivo. Nas palavras de Dom Bosco, mostrar a fealdade do pecado e a beleza da virtude. Ou, mais claramente no nosso catecismo, essa dimensão penitencial ela vai servir para mostrar a consequência do pecado, que é a morte, como nos lembra São Paulo, a essência do pecado, que é a falta de amor e a desobediência a Deus, e o remédio para o pecado, que é a oração, o jejum e a esmola, as práticas quaresmais. Por que dessas práticas quaresmais? Porque a oração nos coloca em contato com Deus. O jejum nos coloca em contato conosco, porque nós vamos fortalecendo a nossa vontade sobre a nossa carne, sobre as nossas fraquezas, e isso também é muito agradável a Deus. E assim sobra mais espaço para Ele agir em nós, né? E por fim, pela esmola, pela caridade, onde a gente entra em contato com o nosso próximo. Então, oração, jejum e esmola, reconciliação com Deus, conosco e com o próximo. E tudo isso vai ser explicitado através da celebração do sacramento da confissão, através da oração da via sacra, o jejum e a abstinência, conforme a Igreja nos pede, a comunhão dos enfermos, as obras de misericórdia espirituais e corporais, a oração das vésperas quaresmais, né? Toda essa dimensão penitencial vai ser explicitada dessa forma. Por fim, para nós concluirmos essa formação, a Quaresma ela tem essa questão da sobriedade, ela tem essa questão do recolhimento, e é isso que nós, servindo a liturgia, vamos fazer. Então, quem cuida do altar, quem cuida dos enfeites da igreja, vai perceber, né, vai colocar em prática, as imagens ficam cobertas, não tem flor, não tem arranjo dentro da igreja. Por quê? O nosso foco é olhar para a cruz e nos identificarmos com a cruz, e conhecendo aquele amor de Cristo, nos deixarmos transformar por Ele. Então, o nosso único foco vai ser a cruz. Para nós músicos, né, os nossos instrumentos vão estar mais baixos, de preferência sem instrumento de percussão, os cantos vão estar mais recolhidos, mais voltados para uma salmodia, para uma melodia mais suave, a fim de favorecer o silêncio, sobretudo. E aqui eu gostaria de concluir lembrando duas coisas importantes. Durante a Quaresma não se reza a glória, o hino de louvor, e não se canta nem se reza o aleluia. O glória, ele vai ser guardado para a festa de São José e depois para
quinta-feira santa, na instituição da Eucaristia, e, por fim, no domingo de Páscoa, o Glória retorna a ser cantado na nossa liturgia. O Aleluia, por sua vez, que é a palavra por excelência de louvor a Deus, ele vai ser guardado somente para a vigília pascal, onde, por exemplo, na missa onde o bispo celebra, o diácono chega e diz a ele: Beatíssimo Pai, eu vos anuncio uma grande alegria, que é Aleluia. Então a igreja toda sai desse período quaresmal, que não é um período de tristeza, mas de recolhimento, e enfim, diante do Cristo ressuscitado, rende a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seu louvor e manifesta sua alegria, após esse período de recolhimento, de purificação e de oração. Que nós possamos viver uma boa e santa quaresma, que o Senhor nos abençoe a todos, que seja um momento de conversão, seja um momento de purificação e, sobretudo, um momento de comunhão, que todas as nossas pastorais possam estar trabalhando juntas para bem celebrarmos a quaresma e bem favorecermos a participação plena, ativa e consciente do nosso povo. Que Deus nos abençoe e nos guarde.